Olá, irmãos! Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos o texto chamado Cuidado. E esse texto foi escrito pelo pastor Nicholas Eller. Foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente estuda o texto, quando a gente lê a porção bíblica recomendada, tanto faz se sozinho ou acompanhado, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, né? O engajamento com a missão de Deus. Como eu não escrevi o texto, foi o pastor Nicholas Eller, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa prestar atenção, tomar cuidado nos percalços da vida. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de lermos a tua palavra, de aprendermos de ti, que o nosso coração esteja voltado para ouvir o que tu tens a nos dizer. Perdoa os nossos pecados, ensina-nos, é o que precisamos, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto chama-se Cuidado e a porção bíblica está em Números 9. Nós vamos ler do versículo 15 até o 23. E diz assim: No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite, a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria o tabernáculo, e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, ali acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo. Então, acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. E em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelenses ficavam também acampados, mas quando elas se levantavam, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam, e conforme as ordens do Senhor, marchavam. Prestavam culto a Yahvé, seguindo as ordens de Yahvé, comunicadas por Moisés. Amém? Irmãos, sempre que eu leio esse texto, eu fico assim arrepiada, porque eu sou uma pessoa assim que adoro organização e adoro ter as minhas coisinhas no lugar, né? Aí eu fico imaginando, porque sempre que eu vou para algum lugar, eu já procuro uma gaveta ou uma coisa para me instalar, né? Agora eu fico imaginando esse povo no deserto, né? Não ia ser fácil, não. Bom, nosso versículo, escolhido pelo irmão Nicholas Eller, são 2, 16 e 17, que diz assim: Assim acontecia sempre. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Bom, acampar, né, é sem dúvida uma experiência bastante marcante, né, na vida das pessoas. Eu mesmo acampei algumas vezes, mas na verdade o que eu gosto é de conforto, sabe, irmãos? Então, na minha época, quando eu era jovem, acampar não tinha conforto nenhum. Então, eu acampei poucas vezes, né? Mas tem gente que adora acampar. Outros, como eu, não tem nenhum apreço. Por quê? Porque nesse tempo aí você passa por alguns infortúnios, né? Então, por exemplo, você tá frio, você tá naquela barraca lá, você tem que aguentar, enfim. Mas é bacana acampar porque você tá no meio da natureza, né?
Hoje tem muitos locais, muitos campings bonitos para você acampar, que tem paisagens maravilhosas e tem conforto, tem toda a infraestrutura, tem água, tem luz, tem banheiro, tem segurança. Então, acampar hoje é bem legal. Mas o acampamento que nós estamos falando aqui era o acampamento lá dos nossos irmãos de Israel. E era bem diferente do que a gente tem hoje, né? Só de pensar que eles acamparam 40 anos me arrepia. E mais, né? Não era um acampamento bacaninha. Era no deserto. Não tinha nenhuma paisagem. Você olhava para tudo quanto era lugar. Eu acho que era a mesma paisagem, né? Areia, areia, areia. Não tinha nada, não tinha uma árvore. Devia ter sido muito difícil, né? Não tinha nenhuma paisagem assim exuberante. E lógico, para além de não ter nada bonito para ver, também não tinha água, não tinha comida. Se não fosse a misericórdia do Senhor mandando o necessário para eles, como o maná e água que eles precisavam beber, nossa, eles estavam ruins, né? Então, assim, era um período de muita escassez, era um período de total dependência de Deus. Isso era uma lição contínua, né? Todos os dias. Mas tinha uma coisa bem legal, bem diferente no meio daquele acampamento. O Senhor. O Senhor estava com eles. Durante o dia, naquele deserto escaldante, a nuvem proporcionava sombra. E à noite, com diversos perigos, né? Uma coluna de fogo trazia claridade e segurança. Então, Deus estava ali, presente e cuidando do seu povo. Isso é como credicar, né? Como a gente brinca, não tem preço. E na nossa vida, muitas vezes a gente está no deserto, né? Como a gente disse, você olha para o lado, não vê nenhuma perspectiva, não vê nada de relevante, não vê nada de bom, muitos desafios. A gente sente a vida árida, a vida sem nada, a vida cansativa. E em muitos momentos da vida da gente, a gente passa pela escuridão. A gente fica perdido, fica sem direção. Talvez você esteja passando por um momento desse agora, meu irmão, minha irmã. Mas olha só, presta atenção. O Senhor segue presente acima de nós. Como ele ficou lá com o povo de Israel, com os irmãos lá de Israel, como ele continua com a gente, como uma nuvem que nos dá descanso e uma coluna de fogo que nos dá direção, indicando para a gente o caminho a seguir. A gente só tem que ter olhos de ouvir. A gente só tem que estar conectado com ele. Isso é muito importante. Seja qual for a dificuldade, o desafio que você está passando, meu irmão, confia. O Senhor está acima de ti, está acima de nós, está nos indicando a direção. O nosso Deus está presente na sua vida, cuidando de você. Para de olhar para o chão, começa a olhar para o céu, começa a olhar para o alto, começa a olhar para o Senhor. Fala com Deus, fala, Senhor, eu estou nessa dificuldade, não estou sabendo para onde ir, não estou conseguindo enfrentar esse desafio, não sei como lidar com isso. Peça ajuda do Senhor. E eu tenho certeza, irmão, que você vai ver Deus ali, presente, dirigindo a sua vida. Ele não vai te abandonar. Então, olha só, é simples. Tão somente ouça e siga o caminho revelado pela palavra. Então, presta atenção, lê a Bíblia, ora, confia. Eu tenho certeza que Deus vai direcionar você, tá bom? Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Deus está presente em sua vida, Ele está cuidando de você. Amém? Bom, agora eu vou terminar, né, deixando o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador e tem cuidado de nós, para nós é muito fácil abraçar e necessário. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, agora eu vou me despedir. Me despeço com a frase do ano, lembrando a você que está passando por dias tumultuados, dias difíceis. Lembra assim, ó, não tema, Deus já está lá.